Pessoal, tudo bem? Pensem numa combinação de técnico de áudio, editor, ator e botafoguense. Vamos investigar? Então fiquem ligados que depois da vinheta vocês vão saber quem é essa figura. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. E aí, pessoal, estamos de volta ao podcast, dessa vez um podcast, na minha opinião, especial. Estou com uma camisa antiga aqui de 2008, porque esse era o uniforme oficial do meu amigo Gustavo Chagas. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast, obrigado aí pela presença. Pô, tamo junto, cara. Oficial de quando? Não, meu uniforme de quando? Do CSI? CSI Nova Iguaçu, sempre de camisa do Botafogo? Sempre de camisa do Botafogo. Cara, eu achava isso o máximo, cara. Assim, o Tabet flamenguista, né? Devia te zoar pra cacete, né? Ah, ele zoa todo mundo. Ele zoa todo mundo, Ele né? zoa todo mundo. Independente de estar com a camisa do Botafogo Tá ou com não. a camisa ou não. Ele zoa todo mundo. Não tem tempo ruim. O CSI Nova Iguaçu é a primeira vez que eu te vejo no ar. Foi a primeira vez que você realmente apareceu ou você já fazia alguma coisa antes? Não, o CSI era do canal Anões em Chamas. do Anões em Chamas, que aí foi a primeira vez que eu comecei a fazer coisa. Porque, cara, eu não tinha a menor pretensão de fazer coisa em câmera, porque eu tinha muita vergonha. Mas assim, mas muita. Cara, anos fazendo, inclusive no Anões em Chamas, se tu pegar lá comentando os comentários, que era um programa eu e o Ian, que a gente comentava os comentários. Cara, se for ver, eu tô falando assim, eu falei, galera, não sei o que, pô, né? Falando baixinho, eu tinha maior vergonha, assim. Muita timidez. É, muita timidez. Então mas foi na Anões em Chamas que eu comecei a fazer as paradas, assim, aí fui perdendo vergonha, fui me acostumando, vendo que não tinha nada... Não era nada demais você ficar falando. Mas aí o CSI, como é que ele nasceu? Como é que... quem criou foi o Ian? Não. Cara, foi o seguinte, tem um amigo nosso, hoje em dia ele é até redator lá da Globo, chamado Leonardo Lana. Ele é do Sensacionalista, ele é de umas paradas maravilhosas. A gente ele trabalhava lá no centro do Rio, sei lá, mercado financeiro, um bagulho desse, eu nem lembro. E o Anões era lá no centro. E ele tinha um perfil no Twitter chamado Microcontoscos, que era tipo bombadinho na época e tal. Aí a gente começou a trocar ideia, pô, porque a gente era de humor, tá todo mundo na internet, todo mundo trabalha junto. Aí uma vez a gente teve a ideia de fazer, a parada ia ser tipo um Law and Order. Ia ser Law and Order Nova Iguaçu. A gente fez maior roteirão e tal. A gente pensou, pô, alguém deu não, pô, CSI é mais maneiro, CSI. Aí a ideia do Ian foi tipo, cara, por que a gente não faz curtinho? Pá, cena, pei, frase de efeito, corta. Isso. Como se fosse o início do CSI Miami, que era com Caruso, lá, o David Caruso lá, que ele fazia, olhava e falava assim, isso aí é não sei o quê, e botava o óculos, yeah! Aí ele teve a ideia de fazer curtinho assim. Aí foi aí que a gente começou a fazer. Muito bom, e voltou à moda agora, né, de tudo curtinho, né? Pois é, o CSI ia ser ótimo na época do Rios. Essa época de Rios agora. Tudo bem dinâmico, né? É. E como é que era a participação do nosso amigo Totoro, sempre assassinado, né, cara? Como é que foi cara. isso, cara? Brilhante, né? Brilhante, sempre né? brilhante, sem fazer nada, mas brilhando. Cara, não tem nada muito rebuscado nas explicações, não. A gente achou engraçado ele ser morto. Ele tá morto, é isso, é muito... Meio que, vamos fazer uma situação aqui, o Totoro tá morto. Mas teve um único episódio que ele dá uma mexida e aí foi a decisão de vocês foi rápida e rasteira, né? Encheram ele de tiro. Claro, pô. E diagnóstico, suicídio. Muito bom esse episódio, muito bom. A gente gravou lá em Mesquita esse episódio. Apesar de ser traíram Nova Iguaçu? Pois, a gente só gravou um em Nova Iguaçu. Sério? Só gravou um, não, e nem... Não, foi CSI, sim. E quem é que tinha relação com Nova Iguaçu? Eu. Você? Eu sou de Nova Iguaçu. Eu me mudei de lá tem 2 meses. É mesmo? 3 meses. Eu tenho uma relação boa com Nova Iguaçu. A minha esposa é de Nova Iguaçu também. É. E... Cara, e aí dele meio que
do Anões em Chamas meio que nasce o Porta dos Fundos, né? Como é que foi essa transição, cara? Cara, não tive nada a ver com essa transição. Eu só trabalhava lá, mas foi a galera... Foi começando a ir juntando uma galera que já fazia coisa junto. Tipo, o Kibe começou a fazer coisa com a gente porque ele viu o CSI e curtiu. Uhum. Falou assim, pô, vou botar aqui no Kibe Louco, mas eu quero fazer também. Aí ele começou a fazer. Primeiro nem era com ele. Primeiro foi com Daniel Cury. Que é parafernália, enfim. Aí ele falou assim, pô, eu quero fazer. Isso aí o Ian já conhecia o Fábio. Aí que a gente conhecia o Gregório. Que já conhecia o Rafael Infante. Que já conhecia o Marcos Magela. Que o Kibe trabalhava com o João Vicente no Caldeirão do Hulk. Então tinha sempre teve essa ligação e a galera começou a ter ideia. Esse movimento eu não fiz parte dos 5 iniciais lá. Aí tiveram a ideia de fazer como se fosse um canal, um programa semanal. Tanto que o Porta no início era um programinha, né? Então, tem Porta dos Fundos 1, Porta dos Fundos 2. Aí depois foi destrinchando em sketch. E, cara, como é que foi isso? A gente começando... A gente criou uma expertise ali de fazer vídeo com anões. E foi virando Porta, assim. Foi crescendo, crescendo. A galera se juntou, virou uma coisa só. Virou Porta dos Fundos. Entendi. E a Fundo Filmes era... Do Ian. Do Ian, a produtora que... A produtora que fazia o Anões. A parte das imagens, captação, edição. Ele é muito bom, né, cara? Ele é. Gostaria muito de conhecer o Ian pessoalmente, cara. Morava aqui pertinho. É mesmo? Morava no... Não aqui. Do outro lado. No Catumbi, não. Catumbi é aqui? É uma parte daqui. É aqui. Perto do Sambódromo. Pertinho do Sambódromo. Pertinho do Sambódromo. Há muito tempo atrás ele morava aqui. Muito tempo. Né? Agora deve estar morando... Hoje ele está em São Paulo, São Paulo, trabalhando pra caramba. Ele é muito talentoso. Eu Ele é. tava vendo muito material dele, fiquei impressionado assim, com a quantidade. Gente, só uma partezinho. Hoje, mais uma vez, com a participação aqui dos nossos amigos da Adega do Pimenta. Mandaram um chopinho Brahma. Gustavo, saborei. Tem um patezinho aqui, um mix de patezinhos, pãozinho. E hoje, uma inovação, Gustavo. O nosso diretor-geral nos cedeu gentilmente a garrafa Stanley, então o nosso chopp vai estar geladinho até o final da gravação. Porra, mas isso aí é profissional mesmo. Profissa, velho. Fiquei encantado, cara. Pô, e olha só, tu bota o negócio gelado 6 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde ainda tá geladinho. Você vai ver que o chopp vai sair geladinho ali. Sair pra jogo é ótimo. Pois é. Você sai de casa, só bota cerveja dentro de casa, lá em casa, que é mais barato comprar em casa, aí você vai lá. Pronto. Prende na mão assim com silver tape, pra nunca mais sair, você fica, fogo. São o quê? 2 litros, né, dona? 2 litrinhos de... É isso que eu bebo quando eu vou em jogo. 4 latões. É isso que eu bebo quando eu vou em jogo. Formou. Uns 4 long neck, assim. E conta um pouquinho, agora eu fiquei muito curioso quando eu vi em vários créditos que o áudio era contigo mesmo, né? Na minha praia. Eu amo fazer áudio. Como é que foi a tua experiência no áudio, assim? É que eu fiz cinema, né? Fiz faculdade de cinema. Aí você meio que tem um apanhado geral de tudo. Aí quando a gente começou a fazer o Anões, era eu e o Ian só. Éramos nós dois que fazíamos tudo. Câmera, roteiro... Aí eu fui aprendendo edição e tal, mas a maioria era ele que fazia. E tinha que fazer áudio também. Aí eu fui aprender a fazer áudio. E foi a melhor coisa, cara. Até hoje eu uso isso. Até hoje eu sei me virar com essas coisas. De fazer sozinho, ou ter que fazer... uma produção agora que é pra viajar pelo mundo, tá precisando de um cara de áudio. Eu falei assim, eu sei fazer, pô, vambora nessa. Aí isso é ótimo, você aprender a fazer tudo, assim. Tu fez cinema onde? Estácio. Na Estácio? Do Rio Comprido. Eu cheguei a dar algumas palestras lá na Estácio sobre produção de áudio também, muitos anos atrás. Se duvidar, eu ouvi, né? Os alunos ficavam loucos, porque eu levava na época um Pro Tools que não era muito comum, levava um Pro Tools no laptop, naquela época já não era muito comum isso, eu tinha comprado lá fora uma plaquinha de áudio portátil, e aí eu levava o laptop, projetava no telão e mostrava como é que a gente corta, como é que equaliza, como é que chega um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Isso não era muito comum, não, né? Em 2004 que eu entrei, então isso não era muito comum mesmo. Eu fazia essas palestras nessa época, mais ou menos. Boa.
Fiz várias, aquela semana da comunicação do Estácio, sim. da Estácio. E os alunos ficavam enlouquecidos, porque eles falavam assim, cara, Tecnologia. veio até a gente aqui, a gente não precisou ir no estúdio para conhecer. Cara, eu com o áudio, assim, eu tenho uma relação desde garoto, assim, com música. Meu pai tinha um 3 em 1, que hoje também é uma coisa que as pessoas não sabem nem o que é, mas era um toca-disco, um cassete e um rádio, já tudo no mesmo aparelho. Era bom, né? Cara, Eu acho que tinha aquela gaveta que tinham 3 CDs assim. Você Isso. botava e trocava o CD. Isso aí já é mais moderno. pô, isso aí CD Se já é uma trocar- modernidade. E meu pai tinha um 3 em 1 e eu ficava, cara, montando os meus playlists na fita cassete. Então ficava ali com o cassete em pause, botava. Hack play e o pause, né? Aí você começava a música, tu Isso. fazia isso também. E para poder ter a música que o pessoal vai rir de mim aqui, mas pô, eu sou de um tempo que uma música era lançada nos Estados Unidos e o disco só chegava no Brasil 6, 8 meses depois. Mas quando eu era moleque era assim. É. Moleque é tipo 17. Porque eu tinha MTV Latina na DirecTV lá em casa. Aí tinha dentro da MTV Latina, fora as outras paradas, porque a MTV Latina, mas era na Espanha. Então as coisas na Europa chegavam antes. Então, dentro da MTV Latina, tinha o top 10 dos Estados Unidos. Todo sábado na MTV Latina. Aí várias bandas assim que cara, que banda boa. Eu anotava no caderno o nome. Aí chegava várias vezes. Eu chegava no colégio, cara, eu conheci uma banda, a banda é assim, assim, assado. Aqui o nome é esse é o específico, eu fiquei com muita raiva. Eu falei, o nome é, Evanescence, o nome da banda. Aí os caras, para de inventar, que nome é esse, cara? Porque aí, um ano depois, começou a tocar na rádio aqui. Era um ano depois, era um ano que demorava pra chegar. Era bizarro. E como a gente queria ter as músicas... Presta teu copo aqui, deixa eu dar um reforço aqui. A gente queria ter as músicas em primeira mão e não tinha hoje, como tem hoje Spotify, Deezer, nem Emule, não tinha nada disso. Não, A gente ficava com o cassete na pausa, sim, esperando tocar na rádio, sim. Eu que fazia algumas isso. rádios tocavam. Eu tenho as fitas até hoje. E aí, quando começava a música, pô, é a música que eu quero, tirava a pausa e ficava rezando pro locutor não falar no meio da música, não ficar enchendo o saco. Rádio Cidade. Então, Estragou. porra, aí era aquela agonia. E depois a mesma coisa com filmes também, a gente Nossa, eu pirateei muito filme. Mas muito filme. vai vir o CSA Rio de Janeiro aqui Nossa, investigar a gente. Eu era amigo dos caras lá. Nova Iguaçu é bom, cidade menor é boa por causa disso, né? Eu ia lá numa locadora, eu fazia isso na Loca Loca, que era uma locadora que tinha lá, e na Alternative Mind, que era a loja de música que tinha lá. Eu ficava o dia inteiro revezando nas duas. Ficava lá, eu, uma criança, sozinho na locadora, assim, conversando de filme. Não. E os caras, amarradão, não, pô, vê. E na Alternative Mind é a mesma coisa. Eu saí de lá, ia lá pra loja de CD e ficava lá escutando banda o dia inteiro. As pessoas indo lá, pedindo pra botar esse, pedindo pra botar aquilo, e eu lá sentado no canto, ouvindo, conversando. Pô, isso é maneiro, isso é o quê? Pô, isso é Power Metal. Power Metal, legal. Deve ser por isso que eu odeio hoje em dia Power Metal. Mas Mas o filme era isso, cara. Os caras, pô, tem esse filme maneiro aqui. Aí eu só levava o VHS virgem, aí eles gravavam pra mim, aí eu levava o papel bonitinho, eles tiraram um Xerox... A Xerox da capa. Xerox colorida da capa. Aí eu botava a capa bonitinha. Ainda na casa da minha mãe tem lá ainda essas fitas tudo que eu pirateava. Cara, eu tinha muita coisa assim, porque eu era um... Porque não era fácil, né? Mesmo Você não assistia a hora que você queria. E, pô, hoje em dia, né? Tu entra em qualquer stream e assiste, revê no YouTube. Mas era... Que bom, né? Mas assim, eu tinha um fascínio por música, cara, por áudio. Então, e aí com isso eu comecei a minha escola, com até 16, 17 anos, equipe de som, dando baile nos clubes. Na minha época, o baile no clube era praticamente a única opção que a gente tinha, porque vir para as boates da Zona Sul era muito caro. Era inacessível, né, pra garotada. Então a gente dava baile no clube. A gente chegou a dar baile para 4 mil pessoas ali no Riachuelo Tênis Clube. Aquela equipe de som imensa, com um monte de caixa de som, luzes.
Hoje em dia eu vejo o cara sai com um PAzinho de 4 caixas de som, acho que tem a mesma potência que a gente tinha naquela época, com aquele monte de caixa. Com certeza. E aí, hoje em dia, você compra esses refletores que você muda a cor, faz no ritmo da música. Fumaça. Cara, na nossa época era um sufoco fazer isso, cara. A gente comprava muita lâmpada e sequencial e pisca-pisca e para poder fazer as luzes. Mas, cara, foi uma escola e aí me apaixonei pelo áudio de uma maneira que... Quando eu entrei a primeira vez no estúdio de gravação, então, Gustavo, que eu vi, cara, gravando bateria, o baixo, a guitarra, tudo separado. O cara modulando. Não, e aí gravava separado. Aí o mesmo cara que tocou o contrabaixo, depois ele estava tocando um violão. O mesmo cara que tocava guitarra, tocava teclado também. E na mesma música. Eu falei assim, pô, que magia é essa, né? Aí era coisa dos canais separados, do playback e tal. Aí quando eu vi aquilo, eu fiquei alucinado. Eu falei, cara... É isso mesmo. É isso que eu quero fazer da minha vida. E eu trabalhava na antiga Telerge, pedi demissão lá, fiz uma confusão lá, acabei saindo, fiz um acordo e fui trabalhar no estúdio. Eu fui trabalhar na Top Tape, a gravadora que lançava os discos da Motal no Brasil, que era só disco maravilhoso, né? Sim. Michael Jackson, Diana Ross, cara, Jackson 5. Sim. Então era, cara, a gravadora foi uma experiência e gravava samba enredo, cara. Eu tinha loucura por conhecer um bastidor de samba enredo. Cara, e fiquei alucinado também quando eu vi aqueles músicos tocando surdos, caixas, repiques, tamborins, pandeiros. É um caos organizado. Um caos organizado. E depois sai aquele sambão. E eu, cara, eu sou de uma época que em novembro saiu o LP do Samba Enredo. Meu pai era obrigado a comprar o LP do Samba Enredo e o disco do Roberto Carlos para minha mãe. Meu avô fazia isso. E aí, quando chegava o carnaval, eu já tinha todos os sambas na ponta da língua, sabia todos os sambas. Era mais marcante, né? Era muito marcante, eu sabia muito samba. Hoje em dia eu não sei, eu não sei nenhum, mal acompanho. Eu não gosto muito, né? Tem isso. Mas aí, mas mesmo não gostando, eu sabia. Você falava de uns 3 da Ilha, uns 4 do Salgueiro. E aí você do áudio virou ator, vi que você também comenta muito sobre música, né? Você dá uns pitacos. É o que eu mais gosto, cara. Se deu muito bem com o Gabiru, então, né? Que o Gabiru também é uma enciclopédiazinha, né? Ele sabe muito, cara. Cara, música é a coisa que eu mais gosto da vida, assim, de estudar, de acompanhar, de, sei lá, ir em show é a coisa que eu mais gosto de fazer. Em jogo do Botafogo, sem ser estar em casa com a minha mulher, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é ir em show. Eu também gosto muito de ficar em casa com você, viu? Primeiro é em show, segundo é em jogo do Botafogo. As 2 coisas que eu mais gosto de fazer na rua. Toca algum instrumento? Não. Tentei, mas não tive paciência. Aí eu falo, não é pra mim não, eu gosto de estudar sobre. Confesso que é a minha frustração também. Eu queria tocar, mas não tenho paciência. Você acredita que eu tinha um maestro que eu acompanhava a gravação vendo a partitura, sabendo o que os músicos estavam tocando, mas não sabia executar, não conseguia transformar aquele conhecimento na execução. Eu tenho essa frustraçãozinha também. Estilos musicais preferidos? Ixi, cara, varia muito, assim. Eu tô numa fase muito deathcore brutal, assim, com meio... Cara, eu confesso que esse termo nem conheço. Deathcore é o que? Vem a ser cara, muita guitarra na cara? Não, como muito. É que é? Tá ligado em blast beat na bateria? Aí pega isso, pega alguém que a vida pisou nessa pessoa, e ela bota toda a raiva da vida dela no vocal dela. É aquele que canta quase que rosnando? Um gutural, Um gutural. E pega essa bateria muito rápida, pega a guitarra com a afinação mais dropada possível e pesada e suja que você consegue fazer. Um baixo que você não precisa ter, porque você nem ouve. Mas, então, é isso, sai isso. É isso que eu mais tô escutando hoje em dia. Eu gosto de música muito... Cara, eu gosto de... Não é sacanagem, não é tipo, eu gosto de tudo, não. Eu gosto de tudo mesmo. Assim, sei lá, sertanejo. A única coisa que eu não gosto é samba enredo e pagode. Eu não consigo gostar muito. Apesar de ter um monte de coisa de pagode que eu gosto. Sim. Ferrugem, adoro. Thiaguinho, adoro. Mas, assim, de uma maneira geral... Cara, mas eu escuto tudo. Eu escuto muito rap, eu escuto muito...
Rock clássico, assim, banda famosa, banda grande. Eu escuto, sei lá, K-pop. Eu pesquiso muita música, né? Então vai aparecendo. Eu gosto muito de indie. Acho que indie é a coisa que eu mais gosto depois de. Mas, cara, o que eu mais gosto mesmo é música rápida, pesada e agressiva. É isso que eu gosto. É de hardcore pra cima. E de fone ou De som fone. na caixa? Não, de fone. Fone. Exclusivo teu. É, meu. Então tá. E o bom é que eu fui viciando minha esposa. Hoje em dia ela ouve também. Antes ela era, tipo, mais tranquila. Ajuda, né? Porque... Antes ela era mais tranquila, assim, tipo, escutava só... Ela gosta muito de indie, folk. Aí eu fui mostrando uns negócios de metal aqui, assim, pra ela. Falando, pô, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, ó. Hoje em dia ela já curte. Def ela não gosta, que é muito extremo, mas... Hoje em dia, que bom que a gente tem essa facilidade, né? De poder ouvir o que a gente gosta, a hora que a gente gosta. É a melhor coisa do mundo. Eu não de uma sinto maneira falta, não. reservada. Eu não sinto falta daquela época, não. Também. Pô, bons tempos. Não, uma merda. Eu tinha que, porra... Imagina, né? Eu não conhecia metade das bandas que eu conheço. E quando o teu LP preferido arranhava... Não, horrível. Porra, a agulha corria... E arranhava e a música ficava pulando. Eu também não tenho saudade passava pasta disso, de não. dente no CD? Não. Não? No CD, sim. No CD. No CD, sim. Mas o LP era mais complexo, cara. Você sabia que aquela forma de onda que a gente vê no Pro Tools, nos programas de áudio, é exatamente a reprodução do que se via nos sulcos do LP. Então era um microscópio, assim... Então, quando eu tinha um disco que eu amava muito, assim, que dava esse problema, tu tinha que ir lá na gravadora do microscópio e aí tu vinha com uma agulha fininha para tentar tirar a mordidinha que dava no vinil, né, no acetato. Era um perrengue. Realmente, eu também não tenho a menor saudade, cara, dos estalinhos. Eu gosto de ter. Ah, é? Eu gosto de ter. Eu nem isso tenho mais, eu só tenho as fotos. Eu tenho bastante lá em casa, eu ainda compro, assim. Vinil. Ainda tem quem faça vinil, né? Não tem. Voltou com tudo aí uns anos já, uns 5 anos já. Eu não tenho saudade, não. Não, saudade não tem, mas eu acho bonito. É legal. Tem nem onde tocar, mas eu tenho lá. Mas cara, o CD já foi uma evolução maravilhosa, mas que também arranhava. E aí... Era ruim de ouvir na rua. Eu também já limpei muito CD para poder reaproveitar. E principalmente com CD de dados, que no início também do CD, não era essa maravilha que vocês têm hoje, não. Um CD virgem custava $40. Era muito caro. Era muito caro. O cara que tinha gravador de CD na minha escola, ele era rei. Era rei. O cara era rei. E na produtora, nós compramos um gravador de CD que custou uns $2.000 e gravava em até 4 velocidades. Olha só. Moderno demais. Moderno pra caramba, mas era o seguinte, tu botava o CD ali, mandava o aplicativo lá de gravar começar a rodar e cruzava os dedos e começava a rezar pedindo para que não desse erro. Porque se desse erro, tu ia jogar $40 fora. Aquilo ali era um drama, viu, também. Mas aí passou também, aí depois veio o MD. O MD eu adorava, porque na época do MD eu fazia... sonorização de peça de teatro, de show de infantil. E aí... Botava tudo lá. Cara, tu botava no MD, tu nomeava certinho o nome de cada arquivo. Então, era muito prático, assim. Pô, o cara vai dar o tiro agora. E tu ficava ali na pausa e botava lá, tiro. Dava o tiro. Aí, não, agora vai sair a música tal. Aí tu já botava a música, aparecia lá a música. O MD foi um avanço... A gente tá até falando disso outro dia, né? Do MD eu tenho uma certa saudade, porque ele era muito prático. Muito fácil. Aí depois veio os MP3, os aplicativos de áudio que facilitaram bastante a vida. Garotada hoje não sabe o que era perrengue, cara. Era um perrengue brabo. Era brabo. Agora vem cá, nessa virada da música, tu teve uma experiência ano passado, agora vamos falar da nossa paixão em comum. Estamos aqui, ó, eu estou com a camisa da capa de... Eu não sei se essa era 2007 ou 2008. Acho que era 2008. Que a de 2007 tinha uma curvinha aqui. Ou essa daqui era de 2006, não lembro. A de 2007 tinha a curvinha, lembra que parecia um Atari? Lembro. Gustavo tá com a camisa do meu ídolo, Newton Santos. Uma coleção belíssima que o Mundo Puff tá fazendo. Um negócio muito legal. Muito maneiro. De preservação da memória lá com a Hannah. Com a família do próprio Newton.
Preservação da memória do Newton Santos, que a neta dele, a Hannah, faz. E aí o Mundo Puff abraçou, fez umas camisas belíssimas. Você, ano passado, teve uma experiência de comentarista, né? Como é que foi? Como é que é comentar os jogos do time do coração? Cara, é muito bom. É bem bom, porque você... Porque me obrigou a assistir os jogos de uma outra maneira, de uma maneira mais crítica, analítica, que eu nunca tinha feito na vida. E aí me fez apreciar mais, e foi um ano... Foi um ano bom, assim, né? Foi um ano bom de se assistir. Porque foi um ano de reconstrução. Então, porra, tudo era novidade, sabe? Pô, o Botafogo ser competitivo fora de casa era novidade. O Botafogo, trazer um cara que você nunca tinha ouvido falar, não tinha referência nenhuma, era novidade. Como é que vai ser? Era novidade. Um técnico que quer implementar o estilo dele, é novidade. Então foi maneiro acompanhar isso tudo em loco lá, ou assistindo jogos da cabine, ou assistindo jogos fora. E foi maneiro, cara, me inserir nesse universo que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estar envolvido no universo do Botafogo, assim, sabe? Ser notado. Aí por isso que eu até comecei a fazer o CSI com... A primeira ideia que eu tive de fazer o CSI com a camisa do Botafogo foi... Eu tenho muita camisa do Botafogo, eu tenho que fazer alguma coisa com elas. E a segunda falou assim, porra, se eu fizesse uma coisa com o Botafogo ia ser maneiro. Aí, deu certo. 12 anos depois. Mas deu certo. Aí o Emílio me chamou. Primeiro foi o Lenin me chamou pra fazer um vídeo no dia da desigualdade racial. Tá. Aí foi eu, o Marcelo, do Observatório Racial, o Kaique, nosso meio de campo. A gente ficou trocando uma ideia sobre desigualdade racial e tudo mais. Aí, foi maneiríssimo. Aí me convidaram pra fazer um jogo do Campeonato Brasileiro. Foi Emílio. Aí foi uma... Pode falar pra lá? Pode, né? Pode. Foi uma merda. Você sentiu mal? Não, eu fiz mal. Eu fiz mal, sei lá. Primeira vez, eu não entendi. Mas aí me chamaram de novo. Aí foram me chamando de novo. Eu fiz 2022 todo, assim, lá. Não foram todos os jogos, mas eu fiz bastante jogos. Deve ter feito, sei lá, 30. E foi maneiríssimo, cara. Foi muito maneiro, assim, poder acompanhar, poder estar lá, poder conhecer a galera, poder estar dentro do processo e tal. Mas lá você conviveu com um cara que a gente também é um amigaço em comum, que é o Gabiru, né? Gabiru... Será que foi mais pro final? Né? É. E apaixonado por música também, tem o Híbrido, né? Ele é doente também. Ele conhece muito de música. Troca muita ideia, cara. Eu fui trocar ideia com ele de uma banda que eu tava ouvindo. Eu falei, cara, tem que ouvir essa banda. Eu escuto. Aí ele mandou a foto do vinil que ele tem da banda. Eu falei, tá bom. Não, é impressionante como a cultura musical dele é absurda. E também é lá participante do setor visitante lá com o Depp, que é um queridaço também, amigo. Cara, que grupo maravilhoso que eles conseguiram juntar lá. Aquelas figuras, Lelê, Medina, são meus amigões. Maíra. Cara, essa foi... Assim, nossas experiências na TV do Botafogo. Agora, com isso, hoje nós temos o nosso amigo lá, o Ferraz, que, cara, eu sempre chamava ele de Busa Ferraz, cara, em homenagem ao pai dele. No meu celular, o contato dele era Busa Ferraz, que era um grande botafoguense. E o Antônio, cara, deu um show, né? O Acesso Total, fez um documentário lindo. E agora vocês estão lá... Hã? Eu era viciado, cara. A gente ficava esperando, eu não lembro qual era o dia que saía, terça, quinta, eu não lembro. Mas assim, saía, a gente, saiu. Aí a gente assistia. Todo mundo tinha que assistir e depois comentar. Aí dava o tempo de acabar e a gente voltava. Caralho, tu viu isso, Canu? E que não sei o quê. Não, eu achei muito legal assim, porque ele conseguiu imagens e coisas que geralmente os clubes não deixam divulgar. Porque são coisas do vestiário, coisas deles, brincadeiras, claro. e a amizade deles. Então a gente criou uma linha que eu acho que durante bons anos, e acho que até hoje os bastidores são um produto bem legal de se assistir. Assim, hoje em dia é menos, né? Porque não tá sem acesso, né? Exatamente. Aí não tá tão maneiro assim, porque a maneira é tu ver lá dentro, né? Essa é a grande realidade. Tu vê lá, galera, como é que eles voltaram no primeiro tempo, como é que acabou o jogo, como é que eles reagiram e tal. Exatamente, aquela motivação que
Geralmente o capitão ou os líderes do elenco falam aquelas palavras de motivação. Às vezes tem treinador que nem fala. O primeiro bastidores que eu fiz, pra você ter uma ideia, foi em 2010, quando o Botafogo foi campeão carioca. Eu era o diretor de marketing naquela época. Eu não tenho muito orgulho dessa época porque eu me arrependi muito de ter trabalhado com aquele presidente. Mas eu virei pro assessor de imprensa, pro menino que trabalhava no marketing comigo, e falei assim, cara, compra uma câmera dessas Handicam, bem simples de operar, a mais simples que você encontrar de operar. E aí o nosso assessor de imprensa gravava tudo do vestiário, bastidores. Era o assessor de imprensa que gravava. Vai dar um tempo. Vai dar um tempinho? Daqui a pouco eu tô. E aí, cara, quando saiu, que o Botafogo foi campeão, que saiu o vídeo, saiu em 2 partes, primeira parte, segunda parte. Cara, teve vários memes, assim, que um era o que tu deve lembrar, o Edno falando, qual é, meu relíquia? Cara, isso virou um meme no Orkut na época. Maneiro. Cara, todo mundo, qual é a relíquia? Qual é a meu relíquia? Que era uma coisa de bastidores, uma coisa da intimidade dos jogadores ali com o assessor de imprensa, entendeu? E aí tinha o Herrera, por exemplo, botando a chuteira. E aí, Herrera, vamos ganhar de quanto? Ele falou, não importa, quero ganhar. Não importa adorava quanto. o Herrera, cara. Pô, o Herrera era muito guerreiro, né? Então, assim, esse vídeo dos bastidores é uma coisa, é um conteúdo que só o Botafogo pode mostrar, mais ninguém. Então tem que ser... Maneiro. Tem que ser maneiro. Eu não sei, o Castro não gosta. Aí, então, paciência. Então já... É o que me falam, né? Também Se não ele- vamos... Se ele de fato não gosta, eu não sei, mas é o que me falam, que ele não deixa. Eu acho uma pena, porque é uma coisa que atrai a torcida. acho. Mas aí, hoje vocês têm essa dupla comanda o Glorioso Connection, né? Eu tenho Isso. acompanhado, levaram lá vários amigos queridos, Fabiano Bandeira, que é um cara que eu tenho uma admiração absurda. E aí, como é que foi essa ideia? Como é que começa? Como é que tá indo? Cara, a ideia foi do Bento. Era uma ideia que ele queria fazer dentro do Botafogo, na época que ele estava trabalhando lá na Botafogo TV. Tem o podcast do Botafogo. Tem um podcast do Botafogo lá. Só que você trabalhou lá, você sabe como é que é, né? Burocracia, tudo é enrolado, não acontece. Então, ele deu essa ideia, eles toparam, aí não sei o quê, aí estavam vendo, já tinha cenário, aí que, não, vamos fazer, e vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê. Aí passou o tempo, passou, e ele querendo fazer. Cara, um dia aleatório eu mandei mensagem pra ele perguntando de gente audiovisual assim, né, cara? Todo mundo se manda mensagem toda hora perguntando, tô aí, tô por aí na área, se tiver algum trabalho e tal, lembra de mim. Aí ele falou assim, porra, cara, não tem trabalho não, mas, pô, eu tô com uma ideia aqui que eu queria fazer lá na Botafogo, só que eu não vou fazer, eu quero fazer sozinho. Bora? Eu falei, bora. Aí ele me explicou a ideia, eu falei, bora imediatamente. Eu falei, pô, eu sei exatamente a pessoa que chamar, que eu vou chamar, que era um moleque que já tinha falado comigo uma semana antes sobre um outro projeto envolvendo o Botafogo. Aí eu falei, não, pô, top, bora. Cara, do dia que ele me mandou mensagem até o dia que o primeiro programa foi no ar, foi tipo um mês e meio. Foi muito rápido, assim. A gente foi, aí tipo, o que precisa? Lugar. Tá, vamos lugar. Pá, chama o lugar. O que vai precisar? Cenário. Quem precisa? Comprar isso aqui. É isso. Vamos fazer. Quem vai chamar? E essa pessoa. Quem foi o primeiro convidado? Do SESI. Do SESI, né? E aí deu uma repercussão. Porque Porra, já logo de primeira, né? tava na moda, aquele negócio do presidente que propiciou a SAF. Pois é, ele é muito popular, né, cara? Ele é um rockstar. Ele é uma figura, muito gente boa. Eu me dou muito bem com eles. Isso é uma gente boa. E torço muito por eles, cara, porque tem uma coisa que eu faço questão, assim, de deixar claro, de frisar. Quem acha que alguma pessoa torce contra o seu clube do coração por interesses, sejam eles políticos, econômicos, fofocais, quem acha que uma pessoa é capaz de fazer isso é porque já fez. É porque faz. Porque, cara, pra mim, na minha cabeça, é inconcebível
eu torcer contra. Vou até ser franco aqui, eu não estou curtindo muito o trabalho do Luiz Castro, mas em momento nenhum eu torço pro Botafogo perder pro cara cair. É Sabe? óbvio. Cara, mas assim, então as pessoas que às vezes acusam, porque é muito comum botar esse peso em quem já teve alguma participação dentro do clube. Ah, porque agora você torce contra para dar errado, para mostrar que o cara não tá fazendo a coisa. Não torço, cara. Eu fui a todos os jogos do ano passado, ia nos jogos, Botafogo perdia em casa, porra, saía de lá frustrado, triste, e quando ganhava fora, cara, era o dia mais feliz da minha vida, sempre. Então, assim, cara, para mim é inconcebível alguém insinuar que em algum momento eu torço contra alguma coisa para dar errado, para que... Ah, não, porque... Cara, De vez em quando o nego me marca, às vezes, em algumas postagens de coisas que estão dando errado, não sei o que. Eu falo assim, cara, vai melhorar, vai dar certo, tem que dar certo, cara. Não tinha mais como dar errado. Você já teve alguma situação de ser cobrado assim, você está passando pano porque você vai lá também, conhece os caras, é amigo dos caras? Cara, eu tenho um problema. Não é problema. Isso é solução. O que acontece? Eu tô há muito tempo fazendo coisa na internet. Muito tempo. Vai fazer tem quase 17 anos que eu faço coisa na internet. Não, 2007. Então tem 16 anos. Cara, assim, logo no início eu já vi, porque eu não estava acostumado, né? Você não tá acostumado de ver gente falando sobre você. Só que logo no Anões já tinha a galera comentando e tal, aí tinha um comentário maldoso ou outro. Aí, quando a gente não tinha muito parâmetro, não tinha esse negócio, não tinha cultura de cancelamento, não tinha influencer, não sei o quê. Eu falei, olhei o cara falando alguma coisa, eu falei assim, porra, mas por que ele tá falando isso? Ele nem me conhece, cara. Pois é. Aí eu vi que logo lá, falei assim, cara, isso aqui é tudo de mentira. Isso aqui, cara, comentário é tudo nada. Tudo nada. Isso aqui é um cara que falou, ele nem acha isso. Porque a galera respondia, às vezes, o cara criticando o canal. Eu falei assim, às vezes, mas por que você tá falando isso? Pô, galera, obrigado por responder, eu sou fã. Ou seja, eu só queria a mesma atenção. Aí isso, desde essa época, me fez que, cara, 100% assim, com que eu não me importasse. Entendi. Eu não me Melhor importasse coisa que você faz. com qualquer coisa que possam escrever assim. Só que isso é ruim também, porque eu não me importo nem quando é elogio, não me importo nem quando é crítica. Eu só leio, é uma coisa que lê. E continua fazendo. Óbvio que tem que ter uma coisa muito pessoal, ou se fala de alguém que não... que sem ser eu, fala mal, sei lá, da minha esposa, minha irmã, da minha mãe, não sei. Aí eu fico puto. Mas a maioria, cara, agora que eu tô comentando lá na Casé, que é a principal transmissão, quando o Botafogo é mandante, só tem isso, lá. Então todos os botafoguenses, se querem assistir, vão ter que me ver. Certo. Cara, porra, o que vem de comentário, falando uma coisa ou outra, é brincadeiras. Só que eu não vou saber falar uma crítica pra você. Entendi. Entra por aqui e sai por aqui. Não, sabe por quê? Porque a parada é a seguinte. Se for no Twitter, eu silencio o cara. Na minha época não tinha. Se não tinha, eu não sabia. Esse negócio de silenciar, eu bloqueava, brigava, discutia. Cara. Eu não escuto mais o que ele tá falando. Aí, cara, dá 10 minutos, eu nem lembro o nome de quem eu silenciei. Se for no YouTube, eu oculto o cara do canal. Então o cara vai ficar comentando lá eternamente, ninguém vai ver, mas ele não vai ver que ele não tá. Entendi. Ele vai ficar no limbo, no purgatório do YouTube. Se for Instagram, eu bloqueio e apago. Se for TikTok, eu bloqueio e apago. Dá 10 minutos, eu nem lembro o que a pessoa falou. Melhor coisa que você faz. Cara... O meu cancelamento no Twitter começou por uma bobagem. Eu descobri, por acaso, que um mosaico que custava R$25 mil pro Botafogo, quando eu liguei para uma gráfica, o cara cobrou 7. E aí eu falei assim, cara, não vou pagar mais, o Botafogo não paga mais.
vocês podem dar o seu jeito. E aí os caras foram no Twitter e botaram assim, o Padilha proibiu o mosaico. Meu irmão, que foi uma festa de nego entrando no meu Twitter, me xingando de porra, sacanagem, não sei o que, absurdo, você é um escroto, blá, blá, blá. Infelizmente, nisso na internet deu voz a muita gente que não merece um pingo de respeito, mas que tem voz lá cara, e as pessoas não se preocupam em apurar, em saber o que houve realmente, não sei o quê. Então, por exemplo, eu já vi, cara, fiquei muito triste quando eu vi as pessoas criticando o Pedro Depp, por exemplo, que ele é passador de pano. Não é, cara. É um cara que... O setor visitante, quando ele começou, eu gostava tanto do programa que eu incorporei na Botafogo TV. Ele passou a fazer os vídeos e a gente botar na Botafogo TV. E um dia ele falou assim, cara, eu não gosto do vice-presidente de futebol, acho que ele é fraco, não sei o que e tal. Aí eu falei pra ele, pô, Pedro... Aí tu me complica, né? Aí tu me complica. Ele fala, não, então não bota mais meu programa lá, mas eu quero ter o meu direito de me expressar e tal. Eu falei, não, o direito que você tem, pô... Mas acabou aquela relação profissional, mas continuou o carinho, a amizade, tanto é que ele veio aqui, a gente vai nos jogos juntos, a gente se vê, tem o churrasco do pré-jogo. Já foi no churrasco do Mascherano? Já. Muito bom, né, cara? Muito bom. Aquele churrasco, cara, muito bom. O Mascherano é uma figura, cara, que se não existisse a gente tinha que mandar fabricar, cara. Aquele churrasco dele no pré-jogo é uma alegria. Tudo do jogo, tudo envolvendo o Botafogo é bom. O pior é o jogo. Sempre. Mas o jogo pode ser maravilhoso, mas vai ser sempre pior do que o pré. O pré-jogo é... Porque, cara, é que nem quando a gente fala, esse ano eu quero viajar mais. Ano passado foi a primeira vez que eu viajei pra ver, e viajei em 2 lugares, né? Fui no Allianz e fui na Arena da Baixada. Já fui nos 2. Tudo foi melhor do que o jogo. Tudo. O pré, encontrar a galera, tá num lugar novo, beber, tá tranquilo, não precisa dirigir. A coisa do setor visitante, eu incentivo muito e sempre incentivei, sempre gostei. Eu ia com o Pedro para vários jogos. Mesmo quando eu era vice-presidente, eu ia como torcedor comum. É lógico que às vezes, pô, tinha umas facilidades, né? Por exemplo, eu sempre conseguia ingresso no estádio, estacionamento... A gente conseguiu umas facilidades e tal. O Pedro, todos os meninos são sócios, então tinha a campanha de sócio-torcedor tinha o check-in, eles faziam o check-in, ganhavam ingresso. Então eu sempre tentei incentivar isso. Mas a experiência de relacionar com pessoas que vê o clube 1 ou 2 vezes por ano... É muito boa. Cara, é muito legal, cara. Eu fui numa casa em Feira de Santana, no interior da Bahia. Gustavo, tu não acredita como é que era a casa desse senhor, cara. Era uma verdadeira sede do Botafogo. Maneiro. Cara, toda decorada de Botafogo, os caras se encontravam lá. Cara, tu conhecer essas pessoas, eu sempre achei isso fantástico, cara. E se tu puder e tiver a oportunidade, vá sim, cara. Vá em todos os jogos fora, que é uma experiência... Eu conheço gente que prefere ir nos jogos fora e não faz muita questão de ir aqui no Rio. Não, faço total questão de ir aqui no Rio, é muito bom. Não mais como pré... No Mascherano. Pré do Mascherano. Ou pré lá na Leste. Não, eu não sei se o Pedro ainda faz, cara. A gente fazia uns encontros Costelas antes de ir pro jogo. Nunca foi? Cara, Costelas é maravilhoso. Quando é no Maraca, no Bode Cheiroso. Bode Cheiroso, que não abre em jogo do outro time, né, cara? Eu acho muito engraçado isso. Dia de jogo deles, ele não abre. Tá certo. Lá, bota a placa lá, bar fechado. Cara, então assim, eu recomendo mesmo que vai viajar, vai conhecer, cara, porra, os estádios, tem uns perrengues, mas assim, são os perrengues que você... Tem. Cara, a gente fez uma caminhada, depois até no ano seguinte parece que foi maior ainda, acho que foi em 2019. América. Contra o América Mineiro, que o Pedro lançou o bar do Nivaldo. Cara, de repente tinha, eu não sei estimar, mas eu diria que tinha no mínimo umas 500 pessoas no bar. Fora os que chegaram depois e foram se agregando para a caminhada. Cara, nós fomos caminhando do bar do Nivaldo até a entrada do estádio, cara. Cara, tu olhava para trás assim, cara.
Milhares. Porra, muita gente, cara. E uma integração, foi divertido. Eu tinha acabado de ser exonerado, aí um começou, Padilha, não sei o quê. Eu falei, opa, tudo bem. E aí eu fingia que não estava entendendo, aí um xingava, outro elogiava. Mas, cara, eu sempre gostei de ir a jogos fora do Rio, cara. Sempre gostei. É bom, também gosto. Eu incentivo e quem quiser ir, segue lá o setor visitante do Pedro, cara, que, porra, ele dá dicas de onde comer, das praias, os lugares que ele vai, os encontros. Cara, diz que em Curitiba, eu nunca fui não, diz que o jogo contra o Curitiba Eu vou. é uma festa, cara. Cara, é tão unida a parada, porque eu fui agora contra o Atlético Paranaense e o pré-jogo foi na sede do Curitiba. Sim, eles Aí a gente foi lá pro Couto Pereira, ficou lá bebendo, comendo churrasco. Não, comendo churrasco não, só bebendo mesmo. A gente ficou lá bebendo, lá no Couto Pereira, e saiu do Couto Pereira, foi lá pra Arena. Aí de tão unida que é a parada. Uma porrada de torcedor do Coxa lá. Sim, eles adoram o Botafogo. É. Aí, cara, esse ano eu vou em novembro contra o Curitiba. Tem alguns que eu quero ir. Eu devo ir de novo contra o Palmeiras, porque eu fechei uma parceria aí. Meia avulsa até, os caras que vieram atrás, eu achei maneiro. Aí eu quero conhecer o Itaquerão, que fala que a torcida do Corinthians é coisa de maluco. Quero ir em algum em Minas. E vou em Curitiba. Minas, agora eu tô curioso pra ver. Bragança eu quero ir também. Bragança eu nunca fui. Minas eu tô curioso pra ver esse estádio do Galo aí, que parece ser bem bonito. Cara, eu achei... Eu acho bonito, mas eu acho maneiro quando é uma parada mais... Raiz? Tradicional, assim. Eu não gosto de perrengue, eu gosto quando a parada é bem feita. Assim, sei lá, que nem o Newton. O Newton é o melhor estádio do mundo? Não. Tem problema? Não. Assim, é ok. Não é São Januário que é um lixo. Olha, não fala mal do... Não, mas eu adoro aquele estádio, mas qualquer vascaíno minimamente consciente sabe que o estádio tá caindo aos pedaços. É um estádio simples, né? Mas tá caindo aos pedaços, tá tudo sujo e feio lá dentro. Eu não tenho ido, não. Mas a atmosfera, o estádio, aquela fachada, é coisa de maluco. É lindo. É maravilhoso. Eu acho tudo Vasco muito maneiro. Então é questão de manutenção, de manutenção. cuidado. Tá. Não tem nada a ver com o Vasco, não tem nada a ver com o estádio. O estádio é histórico, aquele estádio é absurdo. Só que tá mal cuidado. A minha grande crítica a essas arenas modernas é que nenhuma delas é pensada em ter torcida visitante. Não. Então, geralmente, que me perdoe meus amigos lá do Grêmio, cara, mas tu tem que subir uma escada, um caracol, que não termina nunca, cara. São uns 8 andares. Você sobe de escada para poder sair lá na parte de cima reservada para a torcida visitante. E é um quadrado, assim, um negócio... me lembro que na Libertadores, em 2017, a gente tinha, por regulamento, o direito de comprar 2.000 ingressos, eles só queriam vender 1.900, e esses 100 estavam fazendo falta, porque tinha muita gente para ir naquele jogo e não estava conseguindo ingresso. Então, assim, mas, cara... A gente subia uma escada que não acaba nunca, cara. É muito ruim. Era bem ruim. E eu acho o Newton Santos, cara, em termos de receber visitantes... É o melhor que tem. Cara, é um luxo. Um setor de 4.000 lugares. Agora mudou, né? Vai mudar? Agora foi pro Oeste Superior. Confirmou isso? Aí vai ficar metade das organizadas na Sul, metade das organizadas na Norte. E a Leste vai passar a ser um setor nobre também. Nobre em sei. aspas. Talvez, que nem a Oeste. Então... E a Oeste Superior vai virar pra visitante, alguma partezinha lá. Tipo o que os outros estádios fazem, então. É justo, cara. A reciprocidade, né? É justo, assim. Porque assim, não é nem pra tratar mal. É pra tratar geral bem. Porém, é bizarro um lugar de 4.000 lugares pra visitante. Que às vezes tem 30 pessoas. Cara, não precisa. Aí por uma questão de logística, sei lá, tá lá Botafogo e Red Bull. Não tem ninguém, cara. Ninguém torce pra Red Bull. Sabe? O Red Bull é um clube empresa. Tem né? 10 cabeças. O Cuiabá. Sabe? Não tem. Com todo respeito. Eu acho clubes muito bem geridos. Mas ninguém vem. Eu acho que eu não sei como é que foi a reação das torcidas organizadas, apesar de que agora, como é SAF, né? Eles não sei se eles são ouvidos, porque eles gostavam de ficar no leste ali por causa das câmeras de TV, pegando as torcidas, as faixas. Faz sentido, né?
Faz sentido. Eu sempre tenho um irmão tricolor que eu digo que eu não entendo, cara, que alguns jogos do Fluminense, o Maracanã Sul tá lotado e a Leste às vezes não tá tão cheia. E aí tu tem a sensação de que o estádio tá vazio e não tá. Cara, eu achei estranho. Muito por causa disso também, que de cara você não vai ver, aí você não vai ver bandeira, você não vai ver aquelas coisas bonitas. Onde a gente fazia os mosaicos, eu fazia achei estranho, mas chuva assim, de papel já é picado. ruim a acústica, todo mundo junto. A Sim. acústica já é ruim, todo mundo junto. Agora Que é separado... longe, né, por causa da pista. Não, a acústica estando no mesmo ambiente. Você não conseguia ouvir direito as paradas. Embora tem vários amigos que são dirigentes de torcida organizada, sempre falei isso com eles, eu não entendo uma torcida a 20 metros da outra, uma tá cantando uma música, a outra tá cantando outra. Isso eu particularmente nunca entendi, não concordo. Essas particularidades eu já não vou saber porque que eles fazem isso. Né? Mas assim, eu sempre falei, por exemplo, eu achei muito legal quando eu vou em determinados estádios, cara, a torcida organizada geralmente é uma só, em alguns clubes, é uma ou duas, mas quando uma puxa uma música, geral vai junto. Vai o estádio todo junto, cara. E eu vi que a Fernandinha fez, um beijo, querida Fernandinha Maia, fez uma brincadeira do Tiquinho, né? Foi. Você estava no estádio quando ela fez? Não lembro. Cara, que é muito legal isso também, do locutor do estádio interagir com a torcida. O Sport Recife faz isso muito bem. Uhum. Cara, e aí diz que foi uma brincadeira. No Allianz é assim, na Arena é assim. O locutor interage, chama, puxa... Só que lá dá pra ouvir, né? A Fernandinha mal dá pra ouvir. Isso aí é um problema que eles até corrigiram nos últimos jogos. Porque na nossa época... O que acontece? Vou até contar essa história que é interessante. Quando o estádio foi construído, ele tinha um sistema de som, cara, que era todo o estádio tinha caixinhas de som menores, mas muita caixinha de som espalhada pelo estádio todo. E tinha, cara, assim, sem medo de errar, uns 50 amplificadores. Uhum. Então você podia, e tinha uma mesa de som, um sistema de som, você podia assim, cara, eu quero que o som saia só no setor oeste inferior, eu quero que o som saia só nos camarotes, eu quero que o som saia só no leste superior. Era todo setorizado, você equalizava. Eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente em 2009, quando estive lá como diretor de marketing, e ajudei o Cal, a gente equalizou tudo, o som era muito bom. O estádio todo você ouvia. Uhum. Cedemos o estádio para a Olimpíada. Tiraram tudo. Cara, quando a gente voltou, juro para você, no último dia da Olimpíada, o Anderson Simões, ele dormiu no estádio, depois que acabou, porque o nego começou... Vou falar um negócio que podem não acreditar, mas é verdade. Até vaso sanitário tinha na mala dos carros. Do COB? Do COI? Dos voluntários, das pessoas que trabalharam, não sei o quê. Até vaso sanitário, pra você ter uma ideia, cara. Era nego tentando sair com ar-condicionado, com as torneiras das pias, com os negócios de papel, toalha, saboneteira. O Anderson ficou no estádio, fez uma fila imensa de carros, revistava todos os carros. Caraca. Pra você ter uma ideia. E nisso, mas aí teve a obra também. Ah, não, minto. Os amplificadores subiram na interdição, não foi nem na Olimpíada. Falei besteira aqui. Quando interditou, que a gente voltou em 2015, que a gente conseguiu desinterditar o estádio em 20 dias, e aí a gente voltou a jogar no Newton Santos parcialmente, lembra? Ainda tinha os... Sim. Nas arquibancadas superiores ainda tinha um macaco hidráulico. Cheguei lá no CCO, falei, cadê os amplificadores? Não, guardaram, não sei aonde, guardaram. Eu falei, agora tá guardado aonde? Junto com a viga da perimetral. Tá guardado aonde? Tá guardado aonde? E ninguém sabia dizer, e os amplificadores, cara, ficaram uns 10. Então, por isso, o que aconteceu? Quando a gente voltou pro estádio, nós fizemos uma parceria com uma empresa e passamos a botar caixas de som na pista, virada pro torcedor. E às vezes eu até brigava com eles, porque às vezes ficava alto demais até, porque era um sonzão. E todo mundo ouvia, a gente botava o Reage Meu Botafogo no intervalo, da Russo cantando. O som era perfeito. Quando eles reassumiram agora, depois que nós saímos, eu não sei o que aconteceu, essa empresa foi liberada,
contrataram outra, não sei o quê. E eu notei que realmente era assim, o som só ficou nas caixinhas lá do teto. Não dá pra ouvir, não. Mal dava pra ouvir, mas acho que no penúltimo jogo, eles já passaram a botar as caixas na pista de novo. Sim. E o certo era fazer um projeto, comprar os amplificadores de novo e ressetorizar o som para que saia em todo o estádio. Gustavo, cara, eu quero te agradecer pra cacete, cara. Porra, tô muito orgulhoso. Eu quero fazer um pedido de desculpa formal por a gente nunca ter feito nada juntos no período que eu tive lá, cara. Pô, é uma falha grave, assim. Infelizmente, nós não tive a oportunidade de te conhecer, ver essa pessoa que você é. Cara, botafoguense pra caramba. Quero te agradecer. Quero que você deixe aí uma mensagem para essa galera que tá aí meio preocupada agora com essa fase não muito boa da SAF. Como é que você está vendo esse momento? O que você espera? E vai dar certo, mas eu quero a sua opinião, de comentarista. Cara, fica preocupada mesmo. Que. Tá estranho. Tá estranho, pô. Tá estranho. Tem que ser cobrado, a gente tem que entender, tem que ter mais. As coisas têm que ficar mais às claras pra gente saber, cara. O problema é achar que a gente só vai aceitar conto de fada. A gente precisa de uma dose de realidade também, de entender, porque senão a gente só fica com a consequência do problema. A consequência do problema é um trabalho ruim em campo. Mas por que esse trabalho ruim está acontecendo? É isso que eu queria entender, assim. E não foi ruim o tempo todo, né? No ano passado, apesar das derrotas em casa, ganhava fora. Então havia um equilíbrio ali. Não estava sendo ruim até o Vasco. É isso que eu acho, fica a galera, pô, isso nunca foi bom. O Gabriel Pires nunca jogou, o Vitor Sá nunca. Mas contra isso é comum. 9, 11 contra 9 contra o Vasco, agora, 4 rodadas atrás, o time saiu aplaudido. O time mostrou obediência tática, o time conseguiu agredir mesmo com 9 contra o Vasco. Cara, o problema não é só ele, cara. Alguma coisa rompeu no meio do caminho. Alguma coisa rompeu. Se é o relacionamento do Castro com os jogadores e por isso é melhor ele sair, eu não sei, mas alguma coisa rompeu. Entendi. Porque esse desastre completo não estava sendo até ontem. Entendeu? Então, cara, eu só queria entender o que está acontecendo. Era só isso, para poder ter um entendimento maior. E a solução seria o João Textor aparecer no Brasil, aparecer, né? E é o que eu falei no último programa lá do Glorioso, cara. Eu prefiro o Ronaldo que tira o Cruzeiro pra merda todo segundo, que ninguém pode criticar o Cruzeiro que fala assim, ó, se não fosse eu, esse aqui ia acabar, tá? Se fosse eu, esse aqui, ó, ia tá... Mas assim, é melhor ele chegar assim, ó, galera, olha só, não tem dinheiro. A justiça é isso, a justiça é aquilo, eu tenho dinheiro pra tanto, não vou contratar ninguém. A gente vai aqui indo de ano em ano, de pouco em pouco, de estruturação, de estrutura em estrutura, e a gente almeja daqui a 3, 4 anos aqui tá melhor. Não vai vir ninguém, não adianta. Ai. Cara, é ruim ouvir isso? É ruim, eu queria isso, não queria. Mas o ruim é chegar em janeiro, não, vamos contratar não sei quem, né? Vamos fazer não sei o que lá, falta 14 dias e a gente sabe que não vai vir ninguém. A gente perdeu o Jefinho porque ele não contratou o João Gomes. Não é pra caixa, não é pra dinheiro, não é pra manter na Eagle, não é pra não sei o quê. Não, a gente contratou e com o dinheiro de um Jefinho a gente contrata não sei quanto. Não contratou, cara. Esse negócio do dinheiro, a torcida sempre teve muito esse questionamento, né? Eu me lembro que quando vendeu um jogador, se não me engano foi o Michael Suell, ainda na gestão do dentista, que assim, um ano depois, eu ainda falo, mas o que fez com o dinheiro, Marcos? Cara, o dinheiro que entra em clube de futebol é caixa único, cara, é um dinheiro que entra, cara, para entrar é uma dificuldade, mas para sair, cara, é muita coisa que tem para pagar. Então, assim, na nossa época, eu não entendo por que algumas coisas acontecem, porque ele não foi enganado. Quem faz um tipo de contrato desse, uma negociação dessa, deve ter visto as auditorias, e o clube, pelo menos até o ano que eu estava lá, fazia auditoria todo ano, tinha tudo auditado, então sabia-se exatamente o valor da dívida, quanto que a gente pagou de dívida, quanto que os juros
voltaram para a dívida, porque juros são inevitáveis, não tem... Então, assim, ele não foi enganado. Ele devia ter ali uma planilha auditada, dizendo assim, deve-se tanto de dívida trabalhista, tanto de dívida civil, tanto de dívida... Isso é o Textor que você tá falando. Ele sabe disso tudo, ele não foi enganado. Ele não foi. Então, assim, o contrato previa que ele, ao comprar esse CNPJ... Porque, na verdade, eles criaram um CNPJ zerado, um CNPJ novo, esse que foi vendido. Sim. E o CNPJ novo, ao ser comprado, no meu modo de entender, ele comprou com a dívida do CNPJ antigo. Sim. Que é por isso, inclusive, que a RCE, o plano de... Como é que é? Ajustamento que eles estão fazendo? Regime centralizado de execuções. Não, mas o que eles querem fazer agora é recuperação extrajudicial. Recuperação judicial tem que ser no CNPJ do Botafogo, que é o real devedor. Sim. Que é o CNPJ do clube social. Por isso que os conselheiros têm que aprovar, porque se fosse no CNPJ a dívida estivesse toda no CNPJ da SAF, o Textor é que tinha que se virar, conselheiro não tinha que falar nada. Não. Então, assim, eu acredito que há uma cláusula no contrato em que ele, ao comprar esse CNPJ limpo, ele comprou também a dívida do CNPJ anterior. Sim. E, assim, não tem nada no mundo que me convença de que ele foi enganado. Ele viu que existia essa dívida, sabe o valor e sabe a forma de pagamento. Porque na nossa época a gente tinha um ato trabalhista. Qualquer dinheiro que o Botafogo recebesse, até completar, sei lá, na nossa época, acho que era 1 milhão e pouco por mês, o Botafogo não encostava no dinheiro. Ia primeiro para o Tribunal Regional do Trabalho, que repassava para a fila lá de credores. Então, assim, ele devia saber que tinha esses compromissos a pagar. Sabia. E assim, dívida desse valor, na minha cabeça, que eu sei que meu pai fez isso pelo Botafogo em 86, essas dívidas se renegociam quando você tem cash, e aí você chega pro Gustavo, quanto que o Botafogo te deve? O Botafogo me deve 2 milhões. Qual é o teu lugar na fila? Eu sou o 23º. Gustavo, quer ser o primeiro da fila? Por um? Por umzinho? Não, até menos, 800, 900. Mas você recebe amanhã. Tá na tua conta. Tô aqui, tô digitando o Pix. Gustavo, ok. Gustavo sai da fila, recebe. É assim que se mata. A palavra de ordem é deságio. Que aí você vai matando essa dívida e matando esses juros. Porque os juros são impagáveis. Você já viu alguma ação na justiça contra o Botafogo? É assim, cara, um jogador que jogou em 2012... É o meme, né? O Rodrigo Beckham, toda hora... Foi reserva na lateral esquerda por 4 meses, não sei o quê. O Botafogo deve 2 milhões a esse cara. É impressionante, cara. Sim. É impressionante as dívidas... E assim, eu falo sem muita propriedade, mas pelo que eu via quando eu estava lá, cara, nós não fizemos essas dívidas. Você não vê jogador da gestão do Carlos Eduardo para cá metendo o clube na justiça com valores... Tem até alguns que tiveram problema, que não receberam alguma coisa, ou que se acham injustiçados por algum motivo e entraram na justiça. Mas não são esses valores exorbitantes, cara. Cara, eu vi um preparador físico, que o cara foi preparador físico do clube por 6 meses, em 2013. A dívida do Botafogo com esse cara era de 1 milhão e pouco. Bizarro. Cara, assim, são valores que e aí é isso que eu tenho que fazer, chegar pro cara, vem cá, velho. Vamos rever esse valor aí? O valor real era 150 mil. Toma aqui e não se fala mais nisso. Mas você tem que ter cash. E eu achei que o João Textor ia fazer isso, que ele tem dinheiro. Não é? O problema dele não é falta de dinheiro. Não. Agora, tem também a questão legal, né, das coisas. Pagar e se comprometer a pagar e não pagar é um negócio muito sério. Independente se tu acha que tá certo ou tá errado, ele tinha que estar pagando. E aí parece que ele não paga a RCE desde dezembro, né?
Eu não... Aí começa a central de boatos, eu não tô lá dentro, não quero, não sei. Ou a minha expectativa é de que eles se entendam, que eles se entendam, que Eu resolvam. tenho certeza que as intenções são boas. Sim, Eu só tô achando que tá rolando ingerência. tá. Fora isso, eu tenho certeza que todo mundo quer que o Botafogo se dê bem. E eu acho que eventualmente vai dar. Tomara. Mas que tá um período ruim, tá ruim. Tem muita coisa também, né? Eu falar, tem que ter o CEO, a figura do Não adianta CEO. nada. Cara, Cara, se é autonomia, não vai adiantar nada. o CEO também, a figura do profissional, aí eu vou falar mais uma vez, que é um assunto que sempre mexe comigo. Nem todo mundo que é remunerado é competente, cara. Uhum. Então você tem dois casos recentes aí que um que eu adoro, que é muito meu amigo querido, que é o Lene, mas meteu o Botafogo na justiça e, cara, assim, eu achei o fundamento dele meio sem sentido. Que ele teve um desgaste pessoal porque os contratos foram rescindidos. Bom pra ele não foi, né? Bom pra ele não foi. Ele fez lá os acordos e a parada é meio que rompida unilateralmente. Sim, bom não foi. Mas tem que ver de que forma foi rompido unilateralmente. É por isso que essas paradas... Porque os contratos são feitos justamente para quando Sim. dá confusão, para quando dá ruim. Pra dar ruim. Contrato nada mais é do que assim, vamos prevenir para ambas as partes. Contrato é pra dar ruim. Se dá bom é combinado. Né? Se o Textor, por algum motivo, achou que não valia a pena o contrato com a Volt, né? Não vale a pena. E se ele pagou a indenização, aí eu não sei também se ele pagou. Tá rolando isso também. Né? Se tiver uma cláusula lá diz assim, ó, se um não quiser, comunica com 30 dias de antecedência e paga X, se ele fez isso, tá tudo certo. E o outro CEO lá que botou o clube na justiça, também não tem os números, mas diz que são alguns milhões de reais, onde ele quer ganhar uma comissão pela venda do clube e ele foi contratado para fazer isso. Então, assim, também não concordo com essa... Mas eu não sou juiz, não tenho acesso aos contratos. Pois é. Não sei exatamente tudo que é combinado não é caro, mas ele se achou prejudicado, então é um valor que esse sim vai fazer falta, né? Vai. Então, cara, a minha torcida é para que tudo dê certo, para que venha uma camisa belíssima da Reebok, que venha uma coleção linda. Que o GG seja GG. Que o GG seja GG, que tenha 3G, que tenha 4G, que tenha 8G, como tinha na nossa época. Que a gente volte a ter as nossas lojas oficiais, que a gente não tem mais. Porra, faz falta demais. Pô, acho muito feio. Pô, um amigo meu veio de fora, falou, pô, Padilha, vamos lá na loja comprar uma camisa do Botafogo pro meu filho. Eu falei, sinto muito. Você vai ter que comprar aqui pelo site do clube, porque não tem. Então que volte a ter as lojas, que a torcida volte a se animar. Espero que seja legal essa coisa da torcida visitante vir para a parte que não aparece nas câmeras, né? Como as torcidas reclamavam. E aí a emissora bota uma câmera virada para o sul e outra para o norte para poder mostrar a torcida. Tomara. Né? E que tudo dê certo. Vai dar. Cara, e aí, pô, eu já te agradeci, já comecei a me despedir há meia hora atrás, né? Quando fala de Botafogo, eu me empolgo. Mais uma vez te agradecer a disponibilidade por ter vindo. Manda um abração lá pro Bento, cara, pro Buza, meu queridão. Inclusive, eu vou falar de novo. Ele que vai dirigir o documentário do Newton Santos, cara, o filme do Newton Santos. E vai fazer um belíssimo trabalho, porque senão eu vou bater nele. Vai fazer, óbvio. E ele é muito talentoso. E é isso, cara. Obrigado. Desculpa ter te feito sair lá do seu conforto da sua esposa. Não, ela tá em Nova Iguaçu. Então tá bom. Então hoje tá tranquilo. Tá veterinário. Não tem jogo essa semana, né? Acho que não, só segunda-feira. Só segunda-feira. Então é isso, Gustavo. Brigadão, querido. Pô, vamos... Tamo junto. Vamos nos falar mais, né? É nóis. Até agora tem meu contato. Então tá bom, tá feito. Gente, qualquer hora o podcast está de volta. Aquele abraço.